Há dias em que a vida parece acordar com a vontade de brincar connosco. Acordas, bebes o teu café, preparas-te para mais um dia normal e de repente recebes uma notícia tão absurda, tão fora da caixa, tão completamente improvável, tão que a tua cabeça entra em estado de pânico e de riso nervoso. E é precisamente nesses momentos que percebemos que ninguém está realmente preparado para o caos, nem mesmo as pessoas que passam a vida a escrever sobre como evitá-lo. Mas antes disso, música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. É que parecias mesmo tu. Hoje vamos falar de uma história que começa com um telefonema inocente e acaba numa espiral de loucura tão bem montada que até um agente secreto ficaria confuso. Uma história que prova que, às vezes, basta atender o telefone ou o telemóvel para a vida descarrilar. A protagonista desta história chama-se Charlotte. E a Charlotte é jornalista inteligente, experiente e escreve para a New York Magazine, que é uma revista norte-americana bastante conhecida, especializada em cultura, política, comportamento e tendências. E ela não escreve sobre moda ou celebridades. Esta menina escreve sobre finanças, como poupar, como evitar golpes e como não cair em esquemas. E guardem esta informação porque vai ser precisa mais à frente. Isso é literalmente o trabalho dela e é por isso que o que aconteceu a seguir é tão deliciosamente irónico que até dói. Num dia perfeitamente normal, pacatamente, o telemóvel dela toca, faz trim-trim e no ecrã aparece Amazon, a gigante empresa de comércio eletrónico dos Estados Unidos, onde toda a gente compra coisas que não precisa às 3 da manhã. A Charlotte atende, sem imaginar que está prestes a entrar numa espécie de escape room psicológico sem saída, e do outro lado uma voz muito profissional pergunta-lhe se por acaso ela gastou $8.000 em MacBooks e iPads. Quem me dera, mas por acaso comigo nunca aconteceu. A Charlotte quase se engasga. Claro que não gastou nada de $8.000, porque esta menina é daquelas que compara preços durante meses, 3 dias, ou lá o que é que for, e quanto mais torrar os $8.000 num simples impulso às 3 da manhã. A funcionária da Amazon diz-lhe que aquilo é uma fraude e que a conta dela foi comprometida e que já estão a trabalhar com a FTC. Bem, o que é a FTC? A FTC é a Federal Trade Commission, que é basicamente a autoridade responsável por investigar fraudes e proteger consumidores. Antes que a Charlotte consiga respirar fundo, ela já está a ser transferida para um agente da FTC. O homem apresenta-se com o número de crachá, voz séria e postura de quem está habituado a lidar com criminosos internacionais. E o mais assustador é que ele já tem todos os dados dela. Tem o nome completo, a morada, o número de segurança social, tem tudo. E é aí que ele larga uma grande bomba esbanjadora, que é: alguém abriu 22 contas bancárias em nome dela, registrou 9 carros, 4 propriedades e usou essas contas para enviar $3 milhões para o estrangeiro. E claro, há traficantes de droga envolvidos nesta história. Para completar este delicioso buquê de infrações, envia-lhe as fotos das apreensões, documentos e das identidades dos suspeitos. Ou seja, tudo muito convincente, cinematográfico, tudo muito demasiado coiso. A Charlotte entra em pânico. Quem não entraria? O agente diz-lhe que há mandados de detenção no nome dela em 2 estados, que ela está a ser investigada por lavagem de dinheiro e cibercrime, mas que felizmente ainda há esperança. Só que, e aqui veio o detalhe que transforma isto tudo num thriller, os criminosos podem estar a monitorizar as comunicações dela. Portanto, ela não pode contar a ninguém, nem ao marido, nem aos amigos, nem ao gato, nem ao periquito, a ninguém. E antes que ela consiga sequer fazer ela é logo transferida para a CIA,
a Central Intelligence Agency, o famoso serviço de espionagem dos Estados Unidos, aquele que aparece em todos os filmes de ação. E o homem que atende já sabe tudo dela. O nome do filho, o nome dos pais, onde vivem e onde trabalham. Parece que está a falar com alguém que a conhece melhor do que ela própria. E explica que, por causa da investigação, vão congelar todas as contas bancárias que ela possui durante um ano e que ela precisa de levantar um montante em dinheiro físico suficiente para sobreviver durante esse período. Ele faz as contas e são cerca de $50.000. A Charlotte, completamente em modo sobrevivência, vai ao banco, levanta o dinheiro, mete tudo numa mochila e volta para casa. O agente da CIA diz-lhe que vão enviar alguém para recolher o dinheiro e trocá-lo por um cheque governamental limpo, que certifica que o dinheiro não está ligado a atividades criminosas. Uma hora depois, um carro estaciona à porta. A Charlotte sai, mete a caixa de sapatos com $50.000 no banco de trás e o carro faz vrrrm. Já lá foi. O agente, ainda ao telefone, envia-lhe uma foto do cheque e tudo parece resolvido. Até que, mais tarde, a Charlotte tenta ligar ao agente para tirar uma dúvida e há um gnu do outro lado que atende e diz-lhe: olha, ele não está, portanto, vai ligar daqui a pouco, hein? E é nesse momento, nesse silêncio desconfortável, que o cérebro dela finalmente acorda. Ela começa a repensar no seu dia, portanto, Amazon, FTC, CIA, $50.000 em numerário, um carro desconhecido e um cheque enviado por mensagem, e de repente, tudo aquilo que parecia urgente e oficial transforma-se numa óbvia, gigantesca e humilhante fraude. A Charlotte tinha sido enganada por uma equipa inteira de burlões. O funcionário da Amazon era falso, o agente da FTC era falso, os agentes da CIA eram falsos, os documentos eram falsos, os números de telefone eram falsos, mas apareciam como verdadeiros graças ao spoofing, que é um meio usado por criminosos para se disfarçarem de entidades confiáveis. E o mais irónico de tudo, ela, a jornalista que escrevia sobre como evitar fraudes, tinha acabado de cair na maior fraude da vida dela. Ela reporta tudo à FTC, à verdadeira FTC, e ao FBI, ou como dizem os americanos, the FBI. Mas a verdade é dura, crua e nua, o dinheiro desapareceu e não vai voltar a vê-lo, nem a dar um beijinho nele. A história da Charlotte é um lembrete cruel de que ninguém está imune ao pânico, ao medo e à manipulação, nem mesmo quem passa a vida a avisar os outros sobre isso. Às vezes, basta um telefonema convincente para desmontar toda a nossa lógica. E se há uma lição que fica nesta história, é simples e dolorosamente verdadeira. Se o telemóvel tocar e disser Amazon, foge. Ou atira o telemóvel pela janela. É mais seguro. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.